Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Reforço do Flamengo foi pupilo de Jefferson no Botafogo e acumulou prêmios em Portugal. Iago continua sem espaço com Felipe Luiz e deve ser vendido pelo Flamengo em breve. BAP busca a definição da Libra para resolver impasse no contrato do Brasileirão. Capítulo decisivo, o Flamengo agenda a reunião com o West Ham da Inglaterra para contratar Paquetá e nação vai à loucura. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo voltou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira para iniciar a sua pré-temporada 2026 com mudanças no planejamento e pouco tempo de treinos. O clube montou uma programação para que o elenco esteja pronto no primeiro foco do ano, que vai ser na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. A escolha do Flamengo para ser o último a voltar aos treinos entre os clubes da Série A se deu pelo volume de partidas da última temporada. Além de entrar de férias apenas no dia 18 de dezembro, o clube rubro-negro também levou em consideração o fato de ter disputado a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, o que fez com que o grupo não pudesse descansar enquanto outras equipes seguiram no Brasil e tiveram um recesso. O Flamengo preparou para o primeiro dia uma bateria de exames com profissionais de dentro e fora do clube. Entre eles, dentistas, nutricionistas, oftalmologistas, ortopedistas e fisiologistas. A equipe vai seguir fazendo esses testes nessa terça-feira e, com os resultados em mãos, vai se reunir para estabelecer os protocolos individuais de cada jogador. O staff do clube já vinha fazendo reuniões anteriormente ao organizar o retorno do grupo. Alguns atletas foram acompanhados de perto durante as suas férias e chegaram ao CT com um plano já traçado. Cada jogador recebeu orientações durante as férias, especialmente na semana anterior à reapresentação, pensando justamente em não sair do zero logo de início, já que o Flamengo foi o último a voltar. O Mengão inicia 2026 tendo apenas Saúl Ñíguez no departamento médico. O jogador espanhol ainda não se reapresentou com o restante do grupo e está na Espanha se recuperando de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Os únicos que não foram a campo nesse primeiro dia foram Danilo e De La Cruz. Ambos vão precisar de trabalhos específicos nesse começo de temporada e vão aí demorar mais um pouco para voltar aos treinamentos com o resto do grupo. O Flamengo é um dos times que compõem a Libra, mas está bem incomodado nos bastidores porque ele e todos os outros clubes podem acabar sendo lesados com a presença do Remo no Brasileirão 2026. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL Sport, o acordo fechado pela Libra, referente à cota de televisão, não terá reajuste, mesmo com um time a mais, e com isso o Flamengo exigiu uma solução da Libra pela falha no contrato. Foram enviadas pelo Flamengo cartas pressionando o órgão a resolver logo a situação. Mas o cenário não parece ser muito animador, nem para o Mengão, nem para os outros clubes que compõem o Grupo Libra. A falha no contrato fica muito clara. A Libra prevê uma redução de 11% no caso de rebaixamento de um dos times que estão no grupo, mas não existe nenhuma cláusula a respeito da chegada de mais um time de elite do futebol brasileiro, o que é exatamente o caso que está acontecendo com o Remo. Com isso, em contrato, a fatia que cada time vai receber tende a ser menor nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ainda conforme o jornalista, o valor bruto é de R$1,170 bilhão, já com os descontos. Após o envio de cartas, o Flamengo contatou o executivo da Libra, Silvio Matos, que em um primeiro momento disse que estava negociando com a Globo, mas depois afirmou que a situação estava muito complicada. Até o momento, não há nenhuma solução para esse problema. Os diretores institucionais Júlio Casario, presidente do São Paulo, e André Rocha, do Red Bull Bragantino, também foram acionados, mas não houve ainda resposta.
O Mengão exige um reajuste para 1,3 bilhão de reais, além da inflação, para que o valor inicial de todos os clubes seja preservado. De acordo com o site Mundo Bola Flamengo, o Mengão deve negociar o Iago, zagueiro das categorias de base, em breve, porque com o Felipe Luiz, o jovem segue sem espaço no elenco profissional. A situação do garoto ficou ainda mais complicada com a chegada do Vitão, que custou 65 milhões de reais. Por isso, a informação é que o Iago é visto como um ativo importante nos bastidores do clube. Diferente de outros casos, o rubro-negro não pensa em liberar o jogador sem custos. Pelo contrário, o Flamengo espera receber boas ofertas pelo jovem, que já foi sondado recentemente por 3 times europeus. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu a escala de arbitragem completa para o jogo entre Flamengo e Bangu dessa quarta-feira, dia 14, às 21h30, horário de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A entidade escalou Jodes Nascimento de Souza como responsável por apitar o jogo. Além do juiz de 31 anos, a FERJ também definiu a escala completa de arbitragem para essa partida. Jodes Nascimento de Souza terá como auxiliares Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos. E, por fim, no VAR fica por conta de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Até o momento, Jodes Nascimento de Souza atuou como árbitro principal em apenas 13 partidas ao longo da sua carreira. Ao todo, o profissional soma 8 jogos pelo Campeonato Carioca, 3 pelo Brasileirão Sub-20 e 2 pela Série D. O Flamengo encerra a sua preparação para o jogo contra o Bangu em treino nesta terça-feira aqui no Ninho do Urubu. Recuperado de lesão, o meio-atacante Rian Roberto vive a expectativa de ficar à disposição para esse jogo. Visto como uma das grandes promessas da base rubro-negra, o Rian Roberto se recuperava de uma lesão na posterior da coxa direita e, por conta disso, o jovem de 17 anos ficou fora da lista de relacionados para a partida contra a Portuguesa, que aconteceu no último domingo. Agora, o Rian Roberto iniciou a fase de transição aos gramados e, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o treino dessa terça-feira, que vai acontecer a partir das 16 horas, horário de Brasília, vai ser determinante para definir se o meio-atacante vai ter condições ou não de jogar contra o Bangu. Atualmente com 17 anos, o Rian Roberto tem se revezado entre os times Sub-20 e Sub-17 do Flamengo. A última partida do garoto, inclusive, foi na conquista do título da Copa Rio Sub-17 em novembro de 2025 contra o Vasco da Gama. Naquela ocasião, o jovem atuou por 29 minutos. Tratado como uma grande joia, o Rian Roberto tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. A sua multa rescisória é de 50 milhões de euros, 315 milhões de reais na cotação atual para clubes do exterior. No momento, o jovem vive a expectativa de ter a sua primeira chance no time profissional do Mengão. A CBF divulgou nesse domingo os detalhes do jogo entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei. Os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil vão se enfrentar no dia 1º de fevereiro, às 16 horas, horário de Brasília, no Mané Garrincha, na capital federal. Essa vai ser a 4ª Supercopa em Brasília desde 2020, quando a CBF retomou a competição. Antes, ela foi realizada apenas em 1990 e 91. Desde então, foram 4 finais em Brasília, 2020, 21, 23 e 26. Uma em Cuiabá, 2022, e uma em Belo Horizonte, 2024, e a última em Belém, 2025. O lateral esquerdo Matias Vinha, que deixou o Flamengo por empréstimo para se juntar ao River Plate da Argentina, fez a sua estreia com destaque. Na partida contra o Milionários, realizada no último fim de semana, o River venceu por 1-0 com um gol marcado por Gonzalo Montiel em cobrança de pênalti. O Vinha foi acionado aos 18 minutos do segundo tempo e teve um papel decisivo na vitória e foi muito elogiado pela torcida do River Plate. Surgiu a informação de que o São Paulo se recusou a negociar o Marcos Antônio com o Flamengo e praticamente encerrou as negociações, segundo o jornalista Marcelo Braga, do portal Globo Esporte. Com isso, a negociação pelo Alan também travou.
Dessa forma, o posicionamento do clube paulista é que não vale a pena fazer uma troca de um jogador que hoje é titular no time do Hernan Crespo por um jogador que é reserva no time do Flamengo atualmente. Por isso, o São Paulo esfriou as negociações pelo volante, que segue no elenco por enquanto, e os paulistas devem buscar outro jogador para aquele setor. A diretoria rubro-negra deve seguir tentando negociar o seu camisa 29. O Corinthians surge como outro potencial interessado, visto que ele foi pedido pelo treinador Dorival Júnior. Mas não há negociações em curso, como revelado pelo jornalista Fábio Lázaro, do portal UOL Sport. Vale lembrar que o Flamengo, em julho de 2023, pagou pelo Alan 8,2 milhões de euros, algo em torno de 42 milhões de reais na cotação daquela época, para tirá-lo do Atlético Mineiro. Ele ganha hoje 850 mil reais de salários mensais e nunca justificou o investimento que foi feito nele. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! O segundo reforço do Flamengo para 2026, depois do Vitão, o Andriy desembarca no Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira para fazer os seus exames médicos e assinar por 4 temporadas com o Flamengo. Mas quem é o goleiro de 24 anos e 1,89 de altura que fez o clube rubro-negro investir cerca de 10 milhões de reais para superar a concorrência e tirá-lo de Portugal? O Andriy é nascido em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e foi revelado pelo Botafogo e passou mais de 10 anos por lá, onde teve o ex-goleiro da seleção brasileira Jefferson como seu grande ídolo e grande inspiração. Mas sem espaço, o garoto deixou o clube sem jogar aos 20 anos. No campeonato português, o Andriy já teve partidas de destaque contra os gigantes do país, como, por exemplo, quando fechou o gol na vitória em cima do Benfica, dentro do Estádio da Luz em 2022. Ou quando foi eleito o melhor em campo, quando segurou o 0-0 contra o Sporting em 2023. Ele chegou ao Gil Vicente em 2021 e assumiu de vez a titularidade no ano seguinte, após a lesão do russo Krzyzewski. Em 4 temporadas e meia, o Andriy entrou para a história do clube como o segundo goleiro que mais atuou, com 124 partidas, só atrás dos 200 jogos do Paulo Jorge no início do século. Só na última temporada, o Andriy ganhou 2 vezes como o melhor jogador em campo e outras 2 vezes como o melhor goleiro do mês, em outubro e novembro do ano passado, em prêmio com votação dos próprios treinadores da competição. O bom momento na equipe portuguesa colocou o goleiro no radar do Paris Saint-Germain. No meio da temporada 22-23, o Andriy foi tratado como um dos alvos do PSG para substituir o Keylor Navas, mas a negociação não avançou. Na época, o Messi e o Neymar estavam no clube francês. O Andriy tem histórico de seleções de base. Em 2023, ele fez parte da seleção brasileira que conquistou o Pan-Americano em cima do Chile na final. Ele era a reserva do Mikael, mas disputou uma partida no torneio. Depois, também foi convocado para o pré-olímpico de 2024. Em 2024, o Andriy soube do falecimento da sua mãe na madrugada do dia anterior contra o Sporting. Mesmo assim, ele entrou em campo e chorou muito após a partida, que terminou com uma derrota por 4-0. Mas a sua postura foi bastante elogiada por companheiros e adversários naquela ocasião. Em Portugal, o Andriy desenvolveu o jogo com os pés. Muitas vezes, ele virava uma espécie de líbero na saída de bola do Gil Vicente. O goleiro tem histórico de sucesso pegando pênaltis, desde a passagem pela base do Botafogo e também em Portugal. Ele já defendeu 4 cobranças de pênaltis. O Flamengo tem como prioridade a contratação do Lucas Paquetá nessa janela de transferências e, sendo assim, já marcou uma reunião com o West Ham da Inglaterra para essa sexta-feira, com o objetivo de destravar a negociação, como confirmou a reportagem do Coluna do Fla. Segundo informação do jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, o West Ham tem resistência em vender o Lucas Paquetá, visto que o clube vive um momento crítico na temporada inglesa. Atualmente, o time londrino está na zona de rebaixamento.
O Paquetá, no entanto, tem como prioridade retornar ao Flamengo e, por esse motivo, ele faz jogo duro e tenta a sua liberação junto ao West Ham para voltar ao futebol brasileiro nessa temporada. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Mengão enviou uma proposta de 40 milhões de euros, 255 milhões de reais aproximadamente na cotação atual. Vale lembrar que o mais querido já acertou todos os detalhes com o Lucas Paquetá. Enquanto a diretoria conversa com o West Ham da Inglaterra, os torcedores rubro-negros invadiram o Instagram do clube inglês para pedir a liberação do jogador com postagens como: liberem um homem, aceita a grana do Flamengo aí, cadê o Paquetá? Libera o cara já! Vale destacar que o West Ham pede 60 milhões de euros, cerca de 376 milhões, para negociar o Lucas Paquetá. Assim, o Flamengo trabalha para diminuir esses valores desejados pelo time inglês. A diretoria rubro-negra conta com a vontade do Paquetá em voltar para o Flamengo e acredita que nessa reunião de sexta-feira o mais querido vai poder alinhavar uma proposta menor para ter o jogador já no começo dessa temporada. Vale destacar que um movimento nas redes sociais do José Botto provocou um alvoroço entre os torcedores do Flamengo na noite da última segunda-feira, data em que a negociação entre as partes veio à tona. O perfil do José Botto no Instagram republicou um vídeo em que o garoto do Ninho aparece fazendo o seu tradicional passinho ao lado da esposa Duda Fournier, com as tratativas na legenda, aspas, Flamengo recebe sim de Lucas Paquetá e busca acordo com o West Ham, fecha aspas, dizia o post compartilhado pelo português. A ação foi suficiente para inflamar a torcida nas redes. Muitos rubro-negros interpretaram o repost do Botto como um indício de avanço nas conversas e passaram a tratar o gesto como sinalização positiva do clube. Por outro lado, alguns levantaram aí a possibilidade do dirigente ter cometido apenas um erro, o que parece mesmo ter acontecido, porque diante da grande movimentação, o português foi lá e apagou todas as republicações do seu perfil. A exclusão da publicação reforçou a leitura de que o repost aconteceu mesmo por engano, até por se tratar de uma ferramenta nova no aplicativo. Contudo, expôs que o Botto tem observado a repercussão das movimentações do clube nas redes sociais. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!